Depois de 4 anos alinhada a uma pauta estritamente ideológica, a diplomacia brasileira acabou com a imagem prejudicada no cenário internacional. Vários blocos e parceiros comerciais fecharam as portas. Agora, o terceiro governo Lula tenta resgatar o soft power do país. A Argentina e Estados Unidos foram as primeiras nações a receber o presidente. A próxima é a China. Mas será que esses esforços estão rendendo frutos? É o que vamos descobrir agora nesta entrevista com o historiador Antônio Barbosa. Professor, primeiro, muito obrigado por vir aqui aos nossos estúdios. E eu vou começar lhe fazendo a pergunta mais básica. Nesses 4 anos de governo Bolsonaro, realmente a imagem do Brasil no exterior ficou deteriorada? Completamente. O governo Bolsonaro foi, sob vários aspectos, uma tragédia. Mas no caso da política externa, talvez tenha sido pior, porque o Brasil tem uma tradição histórica de uma diplomacia absolutamente profissional e que se conduz a partir de determinados princípios que estão na própria Constituição. O governo Bolsonaro abandonou tudo isso. Parceiros tradicionais do Brasil foram abandonados e parceiros novos foram atacados. É o caso da China, isso é incompreensível sob todos os aspectos. Até porque a China é o principal parceiro comercial do Brasil, 33% das nossas exportações são para a China. Exatamente, a China suplantou os Estados Unidos, a União Europeia vem em terceiro lugar e, no entanto, o que aconteceu no governo anterior? Até familiares do presidente da República com cargos públicos, senador, deputado, vereador, atacaram a China de uma forma rigorosamente irracional. Atacar a China neste momento, sem causa alguma, é prejudicar o comércio exterior do Brasil. E é isso que está sendo alterado a partir de agora. Então, na sua visão, já uma retomada do pragmatismo, que sempre foi o que pautou a nossa diplomacia? Olha, a primeira vez que nós poderíamos falar de pragmatismo nas relações exteriores do Brasil é no início da década de 60, uma década convulsionada sob o impacto da Revolução Cubana. E ali nós praticamos a política externa independente. Eu me lembro com uma certa emoção, do grande chanceler que nós tivemos nesse período. Aliás, dois, o Afonso Arinos em primeiro, mas se notabilizou Santiago Dantas, um grande intelectual, um grande político. Ele era deputado por Minas Gerais e uma pessoa absolutamente moderada. É ele que vai colocar, na verdade, em prática, a política externa independente. E dele eu guardei uma frase. O que nós queremos com a política externa independente? É a defesa de um ponto de vista internacional do Brasil. Ou seja, o Brasil não precisa ser conduzido, seja pelo bloco socialista da época, seja pelo bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos. Um segundo momento, por mais paradoxal que possa parecer, vai acontecer no regime militar. Nós sabemos que por 20 anos... o Brasil foi governado por um regime autoritário, ditatorial. E nesse momento, diferentemente do que aconteceu no primeiro governo dos militares, Castelo Branco, em que uma frase ficou famosa de Juracy Magalhães, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Diferentemente disso, com Ernesto Geisel, que é o penúltimo general-presidente deste período, nós vamos ter, na verdade, um pragmatismo, que ele vai chamar de responsável. Ou seja, o Brasil não deixa de ser capitalista, o Brasil não deixa de se aliar ao bloco ocidental, mas ele quer ter liberdade para ter relações e fazer comércio com o mundo inteiro, onde nos for favorável. Isso vai ser retomado com Fernando Henrique Cardoso. E eu diria que com Fernando Henrique Cardoso, que ficou 8 anos na presidência, nós tivemos, na verdade, uma diplomacia presidencial. Ou seja, temos o chanceler, ele é ativo, ele é importante, mas temos um presidente que se apresenta ao mundo e vai ao mundo e visita os países. Isso foi muito bom para o Brasil, num momento em que a globalização está se consolidando. Bem, depois tivemos Lula. Com Lula se retoma também uma diplomacia presidencial.
Lula vai se fazer conhecido no mundo inteiro. Eu não me esqueço de uma brincadeira feita pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, apontando para o Lula, esse é o cara. Isso. Ou seja, era uma pessoa que se intrometia, que ia para todos os lugares. Isso é fazer uma diplomacia presidencial. Que tentava e conseguia o protagonismo, né? Exatamente. E já nesses primeiros meses, nas primeiras semanas, ele já visitou a Argentina, o presidente Lula, para ficar bem claro, Estados Unidos, na segunda quinzena de março vai à China e tem agenda internacional até agosto. O senhor acredita que é possível o Brasil retomar o protagonismo perdido ainda este ano, ou nesses primeiros anos do novo governo Lula? Já está retomando esse protagonismo. Aliás, ele começou antes da posse do Lula, em dezembro, no Egito. Ele foi participar de uma conferência multilateral sobre meio ambiente, sobre o clima, e ali ele já mostrou a que veio em termos de política externa brasileira e foi compreendido por aquela plateia dos mais diversos países. Tanto é verdade que quando ele foi eleito, numa eleição extremamente disputada, ele teve algo em torno de 1% a mais do que o candidato derrotado, ele recebeu os cumprimentos imediatos de países importantíssimos, a começar por Joe Biden, dos Estados Unidos. E um detalhe, para sua posse, vieram representantes de vários países, alguns dos quais protagonistas da cena mundial. E, mais uma vez, eu falo da Argentina, cujo presidente esteve aqui. No dia da posse, Lula teve encontro particular com alguns desses dirigentes, ou seja, ali estava sinalizada a nova política externa, deixando para trás a tragédia que foram os 4 anos de Bolsonaro e retomando alguns pontos clássicos da diplomacia brasileira, pontos esses respeitados pelo mundo. Isso está, inclusive, em termos de princípios, na Constituição de 1988. Eu acho que é por aí que nós caminhamos. Lula já teve encontros importantíssimos. A Argentina é o nosso maior parceiro na América do Sul, é parceiro importantíssimo dentro do Mercosul. Ele foi aos Estados Unidos e eu acho que essa viagem nos Estados Unidos alguns não compreenderam, inclusive na imprensa, dizendo que o valor que os Estados Unidos propuseram para o Fundo Amazônia, de 50 milhões de dólares, era irrisório. Eu não estou preocupado com isso. O que eu gosto de observar é que essa viagem valeu pelo seu caráter simbólico. Ou seja, o presidente do Brasil, recém-eleito, vai ser recebido com honras de chefe de Estado na mais importante casa que o governo dos Estados Unidos acolhe representantes selecionados, não são todos que vão para lá, e teve esse primeiro contato. Ali ficou claro que o Brasil está retomando uma política externa que foi boa e que trouxe resultados positivos para o Brasil. Eu vou pegar esse gancho dos Estados Unidos porque, atualmente, no cenário internacional, a gente tem uma tensão grande entre Estados Unidos e China, os dois principais e maiores países em termos econômicos, né? E o presidente Lula, ele sempre tem essa política de paz. E o senhor acredita que, futuramente, não nesse primeiro momento, mas por ter uma boa relação com os dois países, desse pragmatismo da nossa diplomacia, seria possível mediar vamos pensar, o fim desse conflito? Porque parece até uma espécie de guerra fria, não ideológica, uma guerra fria comercial. É possível que o Brasil seja esse país? Isso vai demandar tempo. Ou seja, nós temos que consolidar no cenário mundial essa nova postura da diplomacia brasileira. Mas eu acho que nesse caso da disputa sino-americana, não vai haver necessidade ou seria impraticável qualquer tipo de mediação. Mas, de qualquer forma, repetindo uma tradição da nossa chancelaria, Lula já deixou claro que não vai ficar tomando partido. O mesmo raciocínio cabe para a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Aliás, não nos esqueçamos de um detalhe. Bolsonaro,
que nunca exerceu diplomacia presidencial, fez questão de visitar Putin nas vésperas da invasão da Ucrânia pela Rússia. Isso dá a medida de como as coisas agora vão ter um outro rumo, um outro caminho, não é? Da equidistância. O Lula tem deixado isso muito claro. Ou seja, nós queremos cultivar boas relações com o mundo inteiro. Na sua visão, além desse retorno ao pragmatismo, qual é o maior desafio da diplomacia brasileira no momento? Eu acho que o maior desafio dela é levantar pontes onde foram construídos muros, falando claramente o que a diplomacia de Bolsonaro fechou, criou atritos, animosidades, a troco de nada. O Lula agora vai recuperar esse diálogo, esse espaço de convivência que é tão útil para o Brasil. O Brasil é um grande exportador, é o maior exportador de alimentos do mundo, para um mundo que necessita desses alimentos, mas também precisa de insumos. Ou seja, o grande desafio, e eu não tenho dúvida que ele será vencido brevemente, é abrir essas portas, é construir essas pontes para que o Brasil se insira num mercado cada vez mais globalizado, de uma forma vantajosa para nós. Vamos falar de algumas dessas pontes específicas, né, desses muros que têm que ser destruídos. O primeiro, aquele do lado logo, o Mercosul. Né, o presidente Lula, nessa visita à Argentina, já deixou claro que o Mercosul é considerado prioritário. E isso pode ajudar a resgatar também aquele acordo comercial com a União Europeia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho se é possível fortalecer esse bloco e se esse acordo sai. Esse bloco tem que ser fortalecido, porque neste momento foi um ato falho. Nesse momento ele está quase falecido. E não nos esqueçamos que nos 4 anos anteriores não houve, que eu saiba, nenhuma gestão do Brasil no sentido de fortalecer o Mercosul. Não, até falas do ex-ministro Paulo Guedes, elas acabavam levando para o sentido oposto. Exatamente. Lula demonstrou com clareza que ele aposta na recomposição do Mercosul, até porque Lula sabe perfeitamente bem que se o Mercosul não se integrar de forma efetiva e não falar uma mesma linguagem, dificilmente ele conseguirá fazer o acordo com a União Europeia, que é fundamental para todos nós. Há um problema claro, e isso já ficou patente na primeira viagem internacional do presidente Lula, que foi Argentina e Uruguai. O problema está no Uruguai, que esqueceu a existência do bloco ao qual ele pertence, do qual ele foi cofundador, e avançou nas relações bilaterais com a China. Para a China isso é interessantíssimo, porque a China está penetrando no mundo inteiro, como é o caso da Ásia, como é o caso da África, como é o caso da América Latina. Mas essa ação uruguaia vai ter que ser contornada. Ou seja, alguma coisa vai ter que ser feita pelo Brasil, pela Argentina e pelo Paraguai, no sentido de recompor o grupo. E eu acho que determinados aspectos próprios de uma zona de livre comércio vão ter que ser repensados, como, por exemplo, as alíquotas cobradas entre os países membros. Eu vejo na atual diplomacia do Brasil, diferentemente do que aconteceu no quadriênio Bolsonaro, eu vejo interesse e disposição para fazer isso. Vou pegar outro muro que também vai ser destruído, África. A África, para os governos anteriores, era considerada estratégica. O governo Bolsonaro deixou essa relação de lado. E, como o senhor acabou de falar, a China avança em investimentos no continente africano como um todo. O senhor acredita que é importante já retomar essa relação e reconstruir essas parcerias? Importantíssimo. Você tocou num ponto-chave. A China vai tomando conta da África como se fosse uma terra de ninguém, onde ela não teria disputa, não teria concorrência. O Brasil tem um papel importantíssimo a desenvolver. E eu vou dizer, inclusive, para os telespectadores que ainda este ano vamos ter uma grande reunião, que os portugueses chamam de cimeira, não apenas com diplomatas, não apenas com técnicos dos países lusófonos, ou seja, Portugal, Brasil e os países africanos de língua portuguesa. O detalhe importante,
vai ser uma reunião com chanceleres, vai ser uma reunião com diplomatas, com técnicos, mas uma reunião com os presidentes de todas essas repúblicas. Isso, em julho, vai ser em São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe. Então, eu tenho a impressão que isso já é uma boa sinalização. O Brasil vai voltar a participar mais do esforço de desenvolvimento da África, tem como contribuir e tem como receber uma resposta positiva, sobretudo em termos comerciais. Professor, o BRICS já teve uma expressão maior do que tem hoje, ainda mais com a questão da guerra Rússia e Ucrânia. O senhor acredita que ele pode voltar a ter o protagonismo que teve há alguns anos? Se tiver, vai ser em outras bases. E você chamou atenção para o fato mais importante, que é exatamente a Rússia. Nós não sabemos como a Rússia vai se comportar quando, se e quando essa guerra absurda de invasão da Ucrânia terminar. Então, nós temos aí uma incógnita. Mas há uma outra também. A China está deixando de ser o país mais populoso do mundo porque está sendo suplantada pela Índia. E os BRICS têm China e têm Índia. Maior população significa maior mercado produtor, maior mercado consumidor, mais dinheiro circulando. Até que ponto essa ascensão da Índia, que é um país múltiplo, não é? Há riqueza absoluta e pobreza rigorosa, até que ponto interessará a China aprofundar a relação com a Índia? Eu acho que o que fica de fora aí, porque não exerce maior poder e maior possibilidade de contencioso, é exatamente a África do Sul. Então, eu te respondendo diretamente, eu acho que é difícil que BRICS, que não chega a ser bloco, não é? Possa voltar a ter a importância que teve no seu nascedouro. O Brasil, como o senhor já destacou aqui na entrevista, é o grande celeiro do mundo. Mas outro ponto que ajuda o país a ter um protagonismo mundial é a questão ambiental, principalmente a Amazônia. O senhor acredita que nesse governo Lula de agora já está sendo trabalhado de maneira adequada? Olha, adequadíssima. Pedindo permissão à hipérbole, ao exagero, eu diria que para mim são 3 os ministérios mais importantes do governo Lula. O Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério do Meio Ambiente. Esses 2, para mim, são fundamentais. Eu iria falar da educação, porque tudo está para ser feito no campo da educação. Mas eu acho que, olhando o mundo e olhando os absurdos cometidos nos últimos 4 anos, a devastação da Amazônia é um caso evidente demais e que chama a atenção do mundo inteiro. O genocídio dos Yanomamis é alguma coisa que comove o mundo inteiro. Pois bem, com Marina Silva e a Índia... A Sônia Guajajara. Marina Silva e Guajajara, não por acaso 2 mulheres, uma negra, outra indígena, já dá para o mundo uma sinalização perfeita de que a questão climática passa a ser a prioridade absoluta do Brasil. Por isso pode haver novas parcerias, por isso o Fundo Amazônia pode ser robustecido, porque o Brasil está assumindo um compromisso que é político, que é econômico, mas que é, antes de tudo, moral. É o Brasil dizendo: eu voltei para o jogo do cenário internacional e tenho o que oferecer. E vou oferecer no meio ambiente a resposta que o mundo espera de nós. Algumas falas do presidente Lula no cenário de política externa, elas remetem aos primeiros governos dele, aquele desejo de ter um assento no Conselho de Segurança da ONU. O senhor acredita que ainda é uma questão importante para o Brasil? Eu diria que a ONU em si passou da hora de ser reformulada. Não nos esqueçamos que a Organização das Nações Unidas nasceu no imediato pós-Segunda Guerra Mundial para conduzir e arbitrar
as relações internacionais nascidas da Segunda Guerra Mundial. Ora, qual era esse contexto? Era da bipolaridade. A Europa estava no chão, a Europa não tinha sequer condições de se reerguer por si mesma. Foi preciso o plano Marshall dos Estados Unidos, foi preciso a ajuda soviética no leste europeu. Neste momento, o mundo tem dois polos de poder, a União Soviética e os Estados Unidos. É uma disputa econômica, militar, política e, funcionando como uma espécie de véu, uma disputa ideológica. Isso não existe mais. A partir de 1989, e aí nós temos como símbolo a queda do Muro de Berlim, e sobretudo a partir de 1991, com a desintegração da União Soviética e o fim do chamado socialismo real. Esse período até foi apelidado por alguns intelectuais como o fim da história, né? O Francis Fukuyama escreveu um artigo, depois ele escreveu um livro onde ele pede desculpas por ter se antecipado a algo que não aconteceu. Então, nasce a partir de 1991 uma nova realidade geopolítica que não é mais da Guerra Fria clássica, até porque a Europa se recupera. E, além disso, emergem lideranças fora do núcleo tradicional de poder. É o caso da China, é o caso da Índia, é o caso do Brasil, e por aí o México. Enfim, as Nações Unidas, de certa maneira, ficaram cristalizadas no contexto da Guerra Fria, que já não vale mais. E o Conselho de Segurança é o grande retrato disso. Um conselho que tem 10 membros temporários e 5 permanentes, os quais têm direito a voz, a voto e a veto. Na guerra da Ucrânia, por exemplo, a Rússia vetou toda vez que o tema foi levado à discussão. Então, eu não sei se o Brasil precisa ter um assento permanente no Conselho de Segurança. Não sei, sinceramente. Ele quase teve, sabia, quando a ONU foi criada? Quase teve, porque ele seria um bom representante daquilo que se começava a chamar de terceiro mundo. Mas, no fim das contas, houve uma negociação, os Estados Unidos cederam e a China entrou, a China nacionalista na época, não a China de Mao Zedong ou Mao Tse-tung. Eu não sei, sinceramente, Hermes, eu não sei se seria necessário isso para nós, mas que é absolutamente necessário que a ONU seja repensada, ou para usar uma palavra muito comum hoje, seja refundada, disso eu não tenho dúvida. E aí o Brasil vai ser protagonista. Antes da gente encerrar, que o tempo infelizmente é curto, esse tema a gente pode explorar muito mais. Qual o erro a se evitar na diplomacia brasileira nesses próximos anos? Tentar ser mais do que ou seja, vender uma imagem de um poder que o Brasil não tem. Então eu acho que esse erro não pode ocorrer, e isso significa voltar ao soft power, que é aquele poder suave que as próprias condições brasileiras oferecem, o tamanho do território, o tamanho da população, o tamanho da economia. Se o Brasil conseguir manter equidistância entre conflitos, entre contenciosos que não lhe dizem respeito, ele estará fugindo de uma casca de banana nos seus pés. Professor Antônio Barbosa, muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço essa oportunidade que a TV Senado me oferece mais uma vez. E meu muito obrigado a você, que nos prestigia com a sua audiência. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal do YouTube. Aproveite e se inscreve lá e ativa o sininho para receber as notificações. Obrigado e até o próximo Cidadania.